Amados, então hoje a gente vai continuar a falar do que é o ser presbiteriano, mas hoje vai ser a última mensagem a respeito desse assunto, e eu queria dizer para vocês que talvez, não sei, por ser a última mensagem nessa série de mensagens sobre o que é ser presbiteriano, talvez essa seja uma das mensagens, toda mensagem você deve prestar muita atenção, mas hoje eu gostaria que, em espírito de oração, todos nós pudéssemos prestar bastante atenção a essa palavra, porque é uma palavra que, às vezes, a gente se deixa enganar muito, porque, eu não sei, talvez a gente trata esse tema de uma maneira muito superficial, ou muitas vezes a gente não consegue enxergar o verdadeiro foco, o verdadeiro problema dessa questão. O que é ser presbiteriano? Eu procurei trazer para vocês pontos importantes da nossa teologia reformada, daquilo que nós cremos, da nossa doutrina, daquilo que a gente enxerga na palavra como algo que, para o presbiteriano, para o reformado, é importante. Agora, por que é importante? Por que é importante? Não é só pelo fato de ser presbiteriano. Lembra que eu disse para você que você não precisa ser presbiteriano para ser salvo. A salvação de Deus, ela transcende, ela ultrapassa, ela vai além da placa da igreja, vai além da denominação. Mas agora existem coisas para nós que são importantes, porque essa é a maneira que a gente entende a palavra de Deus e essa é a maneira que a gente confessa, declara a nossa fé. E existem pontos que são inegociáveis, porque esses pontos, eles não são apenas uma doutrina que a gente crê, não são apenas parte da nossa teologia, não é apenas algo que a gente entende na palavra de Deus, mas ela influencia na nossa vida, como a gente vive a nossa vida. Então, quando a gente fala de doutrina, de teologia, do que é ser presbiteriano, o meu objetivo não era trazer apenas para vocês a teologia, a doutrina, mas trazer algo muito prático, algo que influencia e impacta a minha vida e como você e eu, nós vivemos a nossa vida todos os dias. E é muito diferente. Por quê? Porque na prática, se você for ver, aquele que entende essa doutrina que eu vou vou compartilhar com vocês, ele vive ou deveria viver uma vida de uma maneira, se a vida dele é coerente com essa doutrina. Porque doutrina influencia a maneira como a gente vive. Só que muitas vezes o que acontece, a gente se deixa levar por uma coisa e a gente perde o foco. Então hoje eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 João capítulo 1, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 10. Mas antes da gente ler a palavra de Deus, 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre a leitura da palavra? Oremos. Pai amado, nós agora nos colocamos nas Tuas mãos, debaixo da Tua autoridade, ó Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que nós possamos enxergar, entender, discernir todas as coisas da maneira que o Senhor vê, da maneira que o Senhor entende e da maneira que o Senhor julga. Pai amado, nos liberta de tudo aquilo que pode ser uma barreira, ó Deus, uma barreira que pode nos impedir de entender a Tua vontade. Nos traz para mais perto de Ti. Nos liberta, ó Deus, das cadeias, das algemas, que ainda nos prendem à velha criatura, ao velho homem. Ó Deus, nos liberta através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai amado, nos liberta do velho homem, nos liberta da velha criatura,
e nos faz de novo. Como um bom oleiro que quebranta um vaso e faz esse vaso de novo nas tuas mãos, ó Deus. Nos faz de novo. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Ser presbiteriano é uma coisa complicada, porque a teologia reformada, ela é uma teologia muito distinta naquilo que crê. Porque parece que hoje, no mundo que a gente vive, parece que a teologia dita calvinista, a teologia reformada, ela é hoje uma minoria. Tanto é que 20 anos atrás, ninguém ousaria chamar a teologia calvinista de heresia. Mas hoje, você encontra pessoas que se levantam e dizem que a teologia calvinista, a teologia reformada, ela é uma heresia. Interessante. E como é que a gente chegou nesse ponto? Por que será que a teologia reformada, a teologia calvinista, ela é tão controversa, ela é tão desafiada, a ponto de algumas pessoas chamarem essa doutrina de heresia? O que na teologia reformada, na teologia calvinista, naquilo que os presbiterianos creem, algumas pessoas chamam de heresia. Talvez é porque a gente crê em algo que muitas pessoas, elas de certa forma creem, mas não creem de maneira tão profunda que nós cremos. Porque se você chegar e perguntar para alguém assim, Deus é soberano? Você crê que Deus, Ele controla todas as coisas? Você crê que Deus criou todas as coisas? Você crê que Deus criou todos os universos, que criou todo o universo? Acho que a grande maioria dos cristãos, eles não vão negar que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus, Ele sustenta e governa todas as coisas, que Deus é soberano. A grande maioria dos cristãos, eles não vão negar isso. Agora, quando a gente chega e conversa com um presbiteriano, com um reformado, ele vai falar que Deus, Ele é soberano, a ponto de controlar todas as coisas, inclusive a salvação. E talvez esse seja o ponto mais controverso, ou um dos pontos mais controversos da nossa teologia, daquilo que a gente crê. E é aí que acontece o grande conflito entre os cristãos. Como pode Deus escolher pessoas que são salvas? Como é que pode Deus escolher pessoas que vão para o céu? Ora, se Deus Ele é soberano e controla todas as coisas, Ele é soberano a ponto de escolher quem vai para o céu e quem não vai para o céu. E aí,
o conflito passa a ser quem aceita essa doutrina e quem não aceita essa doutrina. Mas esse é o ponto que eu gostaria de chegar para vocês, irmãos. Lembra que eu disse que é muito fácil a gente perder o foco? Que é muito fácil a gente pensar que uma coisa é importante, mas na realidade não é esse o foco, não é esse o problema. O problema, ele está em outro lugar. O foco deveria ser em outro lugar. Você já teve problema no seu carro? Eu já tive muito problema com o meu carro. E quando você tem um problema no seu carro, uma das primeiras coisas que acontece é acender uma luzinha lá no painel do seu carro. Você não sabe, quando me acende aquela luz no painel, aquilo me dá um pavor, aquilo me dá... Por quê? Porque agora é um problema que você tem que resolver. Porque uma das coisas que eu mais tenho pavor e eu odeio é ter que passar a inspeção. Vocês não sabem como isso é chato, ter que passar a inspeção. Por quê? Porque é sempre no dia do seu aniversário que você tem que resolver aquilo. E aí, se você vai passar aquela inspeção ou não, influencia como você vai passar o seu aniversário. Rapaz, você não sabe quanto aniversário eu passei em agonia por causa daquela luz, cara. Carro que não passa. Mas aí que tá. Quando acende aquela luz, você sabe que você tem um problema. Mas qual que é o grande problema? O problema não é a luz. O problema é você achar a fonte do problema para você poder consertar. Acendeu a luz, aí você acha que o problema é o escapamento. Aí você vai lá, troca o escapamento. Aí não é o escapamento. Por quê? Porque a luz continua, o problema ainda persiste. Aí você acha que o problema está na tampinha do tanque da gasolina. Aí você vai lá e troca a tampinha do tanque da gasolina. E aí você acha que você resolveu. Mas aí você não resolveu, porque a luz vai e volta. Qual que é o problema? O problema ainda persiste. E por que persiste? Porque você achou que era uma coisa e não era. E aí o problema continua. E aí, você deveria estar celebrando, você deveria estar festejando seu aniversário, mas o que acontece? Por causa que o problema persiste, porque você não sabe qual é o foco do seu problema, porque você não resolveu o problema, porque você estava achando que o problema era outro, você não consegue celebrar as coisas importantes, as datas importantes da sua vida, como mais um ano de vida que o Senhor te concedeu. Você sabia que é muito comum nós vivermos a nossa vida assim? Achando que o problema é uma coisa e você gastando a sua vida, gastando o seu tempo, tentando resolver aquilo e você não está celebrando aquilo que você deveria celebrar na sua vida, que você está gastando a sua energia, você está investindo o seu tempo tentando resolver uma coisa que na realidade você não está entendendo qual que é o foco do problema. E aí você está passando, desperdiçando a sua vida. O que eu estou compartilhando com vocês hoje é uma coisa muito importante, porque como eu disse no começo dessa mensagem, ela impacta a minha vida e a sua vida. Aí você fala assim, pastor, mas o que tem a ver com a soberania de Deus na eleição dos salvos? Com consertar o carro? Tem tudo a ver. Porque eu acredito que muitos de nós, a gente acha que o importante é a eleição. E aí a gente começa a discutir com as pessoas, achando que, não, Deus escolhe as pessoas, Deus é soberano, e aí a gente acha que isso é o foco do ser presbiteriano, e aí a gente gasta energia debatendo, tentando defender, e muitas vezes a gente se deixa levar por uma
soberba espiritual, achando que, como nós somos reformados, nós sabemos mais do que os outros. Meus irmãos, o ponto não é esse. O ponto não é esse. Porque Deus tem que escolher. Porque Deus tem que escolher. Porque Deus tem que derramar da sua graça e do seu amor. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o foco, esse é o problema. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Esse é o foco. Tanto é que se você começar a estudar a doutrina reformada, você vai começar a ver os 5 pontos do calvinismo, né? Que as pessoas gostam de defender, de compartilhar. E os 5 pontos do calvinismo, ele não começa com a soberania de Deus na eleição dos salvos. Não. Por quê? Porque esse não é o foco, esse não é o ponto. O que leva Deus a escolher, o que fez Deus escolher, o que fez Deus derramar da sua graça, porque todos pecaram. A depravação do homem no seu estado natural, a pecaminosidade, ela é total. Todos nós somos pecadores. Da planta da sola dos nossos pés até a ponta do fio do último cabelo, nós somos totalmente corruptos. E esse é o ponto. Todos nós somos pecadores. É por isso que Deus teve que derramar da sua graça sobre os salvos, sobre os eleitos. E como é que isso muda a nossa vida? Como a gente vive? Pastor, me ajuda a entender como é que isso influencia na minha vida. Porque se você não entender qual que é o seu problema, se eu não entender qual é o meu problema, eu vou estar desperdiçando a minha vida correndo atrás de uma coisa que na realidade não vai resolver. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Se você achar que o seu problema é e na realidade, na verdade, isso não é o problema, a fonte do problema, que você deveria estar gastando a sua energia, investindo a sua vida, você vai estar desperdiçando os dias da sua vida. Você vai estar gastando tempo, como se estivesse tentando consertar um carro e no fim de todas as coisas, não vai consertar. Não vai consertar. Você está se enganando, perdendo tempo. Na realidade você poderia estar celebrando, mas você está ali debaixo do carro consertando. E se alguém passar e olhar e souber qual que é o verdadeiro problema e ver que você está investindo o tempo, energia, o dinheiro, tentando consertar o carro, mas mexendo em uma outra coisa. Cara, o que esse cara está fazendo? É loucura. O problema está lá, só que ele está tentando mexer numa outra. Por que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? É por isso que a gente tem que entender essa doutrina da depravação total. Porque quando você entende essa verdade que a palavra de Deus fala, de que todos nós somos pecadores, aí parece que a tua vida entra no lugar certo. Quando alguém vem,
Não sei se você já viu isso, mas quando acende aquela luzinha do seu carro, assim, que seu carro tem um problema, tem uma maquininha que você coloca assim no carro, e a maquininha lá, ela mostra o código e mostra assim, onde que está o defeito. Aí você, cara, mas eu pensei que o problema estava no escapamento, mas agora o problema não é isso, é um problema, está num sensorzinho lá em cima no motor. E é só trocar esse sensorzinho que agora resolve esse problema. E eu pensando que o problema era outro. Quando você entende o verdadeiro problema que eu e você nós temos, é como se tivesse entrado um computadorzinho e dissesse para nós, facinho, facinho, olha, o problema é isso. Se você investir o seu tempo, a sua energia em solucionar esse problema, pronto. Agora você pode resolver o seu problema e passar a celebrar a sua vida, porque você passou no emissions, você passou na inspeção do seu carro. Agora vai, investe a sua vida, gasta o seu tempo, a sua energia nas coisas que você tem que celebrar, em vez de ficar debaixo de um carro gastando o seu tempo. Quando a gente fala da doutrina de que todos nós somos pecadores, a gente não está defendendo apenas uma doutrina, mas a gente está falando para você, olha, esse é o seu problema, esse é o meu problema. Porque se você acha que o seu problema é criação de filhos, e você achar que o seu problema está em criar os seus filhos, você vai gastar a sua energia, você vai gastar o seu tempo, você vai investir tudo que você tem num problema que você jamais vai resolver. E sabe o que vai acontecer? Como um carro onde a luz vai persistir, porque você está gastando tempo tentando consertar uma coisa que jamais vai ser consertada, porque você está com o foco errado. É isso que acontece com aquele que não entende qual que é o real, verdadeiro problema que todos nós temos. Está ali e não vai sumir. Você vai investir seu tempo, você vai fazer o que você pode e não pode, achando que aquilo é o seu problema. Mas o problema vai continuar. Porque o maior problema que eu e você temos hoje é a nossa natureza pecaminosa. Esse é o maior problema que nós temos. Ah, não pode ser. Meu maior problema agora é conquistar a América. O meu maior problema é, enquanto eu tiver essas oportunidades diante de mim, tentar ganhar o máximo de dinheiro possível e tentar conquistar as coisas desse mundo, casa, carro, bens, aposentadoria, e tentar dar o de melhor para a minha família. Esse é o meu problema. Amados, a palavra de Deus fala que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma. Por quê? Porque o maior problema que nós temos não é a conquista das coisas que o mundo oferece, mas é lidar com o nosso pecado. Esse é o nosso maior problema. Sabe por quê? Porque você vai gastar a sua vida nisso. Você vai investir a sua vida nisso. E você jamais será capaz de experimentar a alegria e a paz que somente o Senhor pode dar. Sabe quando você pensa que algo pode te trazer paz e alegria, e aí você investe tudo e de repente no final de todas as coisas você descobre que não era nada daquilo? Você já viu um sonho desmoronar? Você já viu planos serem frustrados? É isso que acontece com todo aquele que confia na força do homem e nas coisas do mundo e despreza as coisas de Deus. Porque a justiça do homem não produz a justiça de Deus.
E se você não entender qual que é o maior problema da sua vida, se eu não entender qual é o maior problema da minha vida, a gente vai dando soco no ar, buscando algo que jamais vai solucionar o maior problema que nós temos, o nosso pecado. Essa natureza pecaminosa que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus é clara em 1 João capítulo 1, versículo 8, quando ela fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Às vezes a gente acha que o pecado é o seguinte, de que o pecado é algo que está fora de mim, está fora de mim, o pecado está fora. Então, se eu não cometer certas coisas, eu estou num estado neutro. A gente acha isso, não acha? Eu não traí minha mulher, eu não roubei ninguém, não fui desonesto, eu não matei, não bati em ninguém. Então, estou nesse estado neutro. Mas a palavra de Deus ela é muito clara quando diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Por quê? Porque o que João está querendo dizer é o seguinte, a gente tem que entender que nós nascemos num estado de pecado. Ainda que você está parado assim, você está parado, não está fazendo nada, você só está respirando, você é um pecador. Eu estou parado, eu estou dormindo, eu sou um pecador, porque nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Eu sou pecador, eu nasci em pecado e eu sou pecador. O que eu sou pecador. Eu não me torno um pecador quando eu faço algo de errado. Eu sou pecador. É isso que a palavra de Deus fala. E entender isso muda inteiramente, totalmente a maneira como a gente vê a vida e como a gente vive a nossa vida. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Nós somos pecadores. Então, o que isso quer dizer? Que se eu sou um pecador, se eu nasci em pecado, ainda que eu não mate ninguém, ainda que eu não minta, ainda que eu não roube, ainda que eu seja uma pessoa generosa, eu seja uma pessoa boa, ainda que eu tente ser um cara legal, ainda que eu tente ser uma pessoa prestativa, ainda assim eu sou o pior dos pecadores, porque eu nasci em pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ainda que Deus esteja me abençoando financeiramente e materialmente, ainda que eu esteja vivendo todas as oportunidades da vida e minha vida, entre aspas, esteja totalmente perfeita, eu ainda assim sou mais desprezível de todos os pecadores, porque eu nasci em pecado, eu tenho uma natureza pecaminosa. E se eu disser que eu não sou um pecador, que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Isso muda totalmente a maneira como eu vejo a minha vida, porque eu entendo que tudo aquilo que sai de mim é fruto das mãos de um pecador. Tudo aquilo que eu penso, falo e faço sai de alguém que é corrompido e corrupto pelo pecado. Se você não entender isso, meu irmão e minha irmã, a sua vida vai ser difícil. Se eu não entender isso, tudo aquilo que eu tentar resolver na minha vida vai ser em vão.
Porque eu não estou indo no foco, na fonte, na origem do problema. O problema sou eu. Posso tentar criar meus filhos, posso tentar resolver os problemas financeiros que aparecem, posso tentar resolver os problemas da minha família, posso tentar resolver o meu casamento, posso tentar resolver tudo na minha vida. Se eu não entender que tudo aquilo que eu vier a pensar, fazer, sentir, falar, não vem de alguém que é corrompido e totalmente corrupto por causa do pecado, tudo será em vão. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você vier a fazer, você vai achar que você resolve. Que sem Deus, a tua sabedoria vai resolver. Que o seu jeito vai resolver. Que alguma outra coisa vai resolver. E aí você vai desprezar Deus. Ou você vai confiar em outra coisa ou alguém que não é Deus. E aí, se aquilo alguém ou aquela outra coisa não resolver, ou você vai culpar aquela outra coisa, ou você vai culpar aquele outro alguém, porque me falta isso, ou porque eu não tenho isso, ou porque aquele não agiu, ou porque aquele deixou de fazer. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar trabalhando numa coisa, está perdendo seu tempo, porque não vai resolver. Ainda que você aparentemente resolveu o seu problema, ou aquilo resolveu o seu problema, ou aquele alguém resolveu o seu problema, o problema ainda vai persistir, porque o problema está aqui. Sabe por quê? Como você não resolveu o seu problema aqui, você vai arrumar outro problema na sua vida. E você vai continuar resolvendo problema. E jamais você vai experimentar a paz e a alegrias que somente vêm do Senhor Jesus. É por isso que João continua e fala no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque não tem outro jeito de você achar o foco correto da sua vida. Não tem outro jeito para mim, para eu resolver os meus problemas. Não tem. É direcionar o meu foco para a fonte do problema. Que nem colocar aquela maquininha para achar onde está o problema. Colocar meu coração como se estivesse numa máquina onde eu pudesse enxergar qual é o real problema da minha vida. Meu coração. E aí, ir na fonte, para não perder tempo com outras coisas. João fala: se confessarmos os nossos pecados. João, ele não fala assim: olha, sabe o que você faz? Quer resolver o seu problema? Quer resolver pecado na sua vida? Quer resolver o teu pecado? Quer resolver seus pensamentos, as suas emoções, as palavras que saem da sua boca? Você quer resolver isso? Você quer resolver a sua atitude, as suas ações, que você sabe que não são de Deus? Você quer resolver? Sabe o que você faz? Ora pelo outro. Ora. O problema é a sua esposa, o problema é seu marido. Ora. Ora por eles. Sabe aquele pecado que você vê no seu irmão? Ora por eles. Aquilo que te falta na sua vida, busca isso, procura. É interessante que João, ele fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, o que é isso? Confessar o seu pecado. Você quer resolver o problema da sua vida? Então coloque o seu coração nessa máquina que é a palavra de Deus e enxergue a verdadeira fonte do problema. O seu coração, um coração pecaminoso, e confesse esses pecados, os seus pecados, diante de Deus.
confesse os seus pecados, declare esses pecados, coloque o seu pecado à tona diante do Senhor. Assuma o seu pecado, assuma o seu pecado diante do Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por que João ele fala isso? Porque o ato de você confessar os seus pecados diante de Deus fala muita coisa. E duas coisas. Porque aquele que é arrogante espiritualmente, ele não ora. Aquele que é orgulhoso espiritual, ele não ora. Ele não ora. E se ora, ele só sabe orar pedindo coisa para Deus, porque acha que Deus é o gênio da lâmpada. Ou se ele ora, ele pode ser até uma pessoa que, é crente, é espiritual. Ele ora pelos outros. Você acha que incrédulo não ora pelos outros, não? Não pede para Deus abençoar o mundo? Deus, traz mais paz. Você acha que incrédulo não ora para vizinho? Você acha que lá no espiritismo, na umbanda, no catolicismo, você não tem gente pedindo para Deus dar coisa boa? Não tem gente orando Pai Nosso? Isso é fácil. Mas o que marca o crente verdadeiro? É aquela ciência, aquela noção, aquele entendimento que ele é pecaminoso, que ele é um pecador, que ele é totalmente corrupto. Aí o que acontece? Tudo aquilo que ele faz vem de pecado, então não tem como ele confiar em si mesmo. É por isso que ele ora. A oração é o primeiro sinal, é a marca daquele que é quebrantado verdadeiramente pelo Espírito de Deus. E aí a oração dessa pessoa, ela é totalmente diferente, porque ela se aproxima de Deus com uma atitude totalmente diferente. Pai, perdoa o meu pecado. Sabe por quê? Porque ele entende que o verdadeiro problema, o problema mais importante da vida dele, não é quanto dinheiro ele faz, se ele está conquistando isso, se as pessoas olham para ele, caramba, nossa, o cara conquistou a América, ou o cara voltou da América agora o cara é, nossa, importante não é isso. Mais bem-aventurado é o pobre com Deus do que aquele que vive no castelo e não tem Jesus. E aquele que tem Jesus, ele entende que o maior problema não são as coisas passageiras desse mundo, porque, meus amados, filhos passarão. As coisas do mundo passarão. Títulos, trabalho, aposentadoria vai passar, tudo vai passar, e o que vai permanecer é o amor de Deus. Então, aquele que é quebrantado pelo Espírito de Deus, sabe o que ele faz? Ele olha para o coração e fala: Senhor, perdoa o meu coração, porque o meu pensamento, a minha emoção, a minha atitude, as palavras que saíram da minha boca, as minhas ações, te desagradaram, Senhor. A vida daquele que é tocado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus é uma vida totalmente diferente, porque essa pessoa sabe qual que é o verdadeiro problema da sua vida, porque o resto não interessa. João, ele enfatiza, porque isso é muito importante para a igreja daquela época. E se era importante para a igreja daquela época, é importante para nós. Porque talvez a pessoa lá, ela pensasse assim: então, se eu não roubar, se eu não matar, tudo bem. Porque às vezes quando a gente vai vivendo a vida cristã muito tempo, chega um momento onde a gente aperta o automático e a gente vai.
E às vezes a gente, quando fala de confissão de pecado, mas confessar o quê? E a gente fala, confessar o quê? Eu tenho vindo no culto, estou servindo todo domingo lá, estou ofertando, estou dizimando, estou tratando meus funcionários bem, estou sendo funcionário fiel, estou sendo bom para os meus pais, estou sendo bom para a minha família. Cara, eu vou confessar o quê? E muitas vezes a gente chega naquele momento onde, fica até difícil a gente achar um pecado na nossa vida. Confessar um pecado. E aí a gente chega no genérico, né? A gente chega no genérico. Pai, perdoa os meus pecados, porque, afinal, né? Sou reformado, presbiteriano, sou pecador, né? João, ele chama a igreja a realmente refletir profundamente nessa verdade de que todos nós somos pecadores e nascemos em pecado. E ele vai enfatizar novamente isso, mas ele vai mudar agora a maneira como ele fala. No começo ele fala, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, se a gente disser que não é pecador. Mas agora no versículo 10 ele fala assim, se dissermos que não temos cometido pecado, porque o foco de João agora é o seguinte, se você disser que nessa semana, que até agora você não cometeu nenhum pecado, deu para entender? O que João está falando é assim, é impossível você parar de pecar. É impossível eu e você, a gente parar de pecar, não ter cometido pecado nenhum, é impossível. É impossível. Então se a gente chegar agora, nesse momento, dobrar os nossos joelhos diante de Deus, e a gente vir com essa cabeça de que não cometi pecado nenhum, não consigo lembrar, a gente tem um problema. Porque a gente perdeu o foco. A gente não está sabendo qual que é o real problema da nossa vida. E a gente agora está tentando buscar uma solução que é totalmente falsa. João, ele enfatiza de que não apenas nós nascemos em pecado, mas continuamente. E quando eu falo continuamente, eu quero dizer todos os dias, todo instante. Nós pecamos. E aí ele enfatiza aqui, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos. Todo momento, todo instante. A nossa incapacidade de enxergar o pecado na nossa vida já é um pecado. A nossa omissão, a nossa falta de busca pelas coisas de Deus e pela santidade de Deus, é a nossa falta de busca de vontade de entender qual é o pecado que assola a nossa vida, já é um pecado. A falta de motivação, de descobrir, de investigar, de examinar o pecado no meu coração, já é um pecado. A falta de esforço, de tentar entender se os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações são corretas diante de Deus, já é um pecado. Senhor, pensar desse jeito vem de Ti. Senhor, isso que eu estou sentindo é pecado. Pai, a maneira como eu estou tratando os meus pais, a maneira como eu estou tratando os meus filhos, é de Deus? Vem do Senhor? Te agrada ou é um pecado? Pai, a maneira como eu estou me dando para o meu trabalho, a maneira como eu estou tratando os meus funcionários, Pai, a maneira como eu estou sendo um funcionário para o meu patrão, eu estou pecando nesse jeito? Pai, a maneira como eu estou vindo no culto, a maneira como eu estou prestando culto, a minha atitude diante do culto, eu estou pecando em alguma coisa? A falta de orar antes do culto já pode ser um pecado na nossa vida. A falta de agradecer a Deus pela comida, pela provisão,
já pode ser um pecado na nossa vida. A maneira como a gente olha para alguém já pode ser um pecado na nossa vida. A maneira como a gente se sente diante de certas situações já pode ser um pecado na nossa vida. A maneira como eu me olho no espelho, a maneira como eu me vejo em comparação às outras pessoas, já pode ser um pecado na minha vida. A maneira como eu trato e valorizo alguém na minha vida, já pode ser um pecado na minha vida. Até quando você acha que você está fazendo bem, até quando você está dando o melhor da sua vida, pode ser um pecado na nossa vida. Já parou para pensar? Que o melhor que você está dando pode ser um pecado diante de Deus? Que o bem que você está fazendo pode na realidade ser um pecado na sua vida? Que na realidade você acha que você está fazendo um bem, mas que aos olhos de Deus é um pecado tremendo. É por isso que a gente tem que entender que o mais importante não é a soberania de Deus na eleição dos salvos. Meus amados, se a gente briga por causa disso aqui, a gente não entendeu o ponto do que é ser presbiteriano. Se a gente está disposto a dar tapa no cara, porque o cara não entende a soberania e a eleição de Deus, a gente perdeu o ponto, porque o ponto não é esse. O ponto do ser presbiteriano é porque Deus teve que escolher. É porque Deus teve que derramar da sua graça, porque todos nós somos pecadores. Porque se Deus não agir no nosso coração, ninguém escolhe Deus. Ninguém busca a Deus, ninguém louva a Deus, porque nós somos desesperadamente corruptos, nós somos os mais desprezíveis dos pecadores, e ninguém por si só, fora da graça regeneradora de Deus, através do Espírito Santo e da palavra, iria se levantar e falar: eu amo a Deus, eu aceito a Jesus Cristo. Ninguém. E aí Deus, porque nós somos pecadores desprezíveis, Deus teve que escolher, derramar da tua graça. A palavra de Deus fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a pessoa, quando ela entende, ela não se deixa levar pela presunção, arrogância. Não, longe de mim, porque eu sou um pecador. Não, mas por quê? Não pode ser. Como é que Deus escolhe? Tá bom, meu irmão. Deus te abençoe. O Senhor vai te iluminar o coração na hora certa. Por quê? Porque o entendimento não vem de nós mesmos. Porque nós somos pecadores. A gente precisa da iluminação de Deus. Então, quando você entende isso, a maneira como você encara a vida e vive a sua vida é totalmente diferente. Você não desperdiça a sua vida tentando mudar as pessoas, tentando fazer as coisas acontecerem através da sua mão, dos seus esforços, da sua própria sabedoria, mas você se consagra a Deus. Porque como é que pode um pecador consertar uma vida? Como é que pode um pecador que é totalmente corrupto fazer as coisas acontecerem fora da vontade soberana de um Deus que é santo? Então essa pessoa, ela é fiel, ela trabalha, se esforça, faz tudo que ela deve fazer, como um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom servo, uma boa serva de Deus, mas ela coloca sua confiança no Senhor e busca em oração a misericórdia de Deus, porque nós não somos merecedores de nada. A gente suplica diante de Deus e bate no peito: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falta de fé, perdoa a minha ansiedade, mas Deus, faz a obra na minha vida, tem misericórdia de mim.
muda totalmente a maneira como você vê a sua vida. Muda totalmente a maneira como você encara a vida. Porque o que é importante é o nosso relacionamento com Deus. Amados, a minha oração, como irmão em Cristo Jesus, é que todos nós possamos experimentar Deus na nossa vida. E a gente só vai poder experimentar Deus em sua plenitude quando a gente parar de ficar socando o vento. Quando a gente parar de se deixar levar pela facilidade com que a mentira do mundo e de Satanás penetram a nossa vida e o nosso coração. Não se deixem levar pelas falsidades do mundo. Porque um dia, tudo isso vai passar. E todos nós estaremos diante de Jesus, no tribunal dele. E ali, cada um de nós, todos nós, estaremos prestando contas do nosso coração diante dele. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus derrame sobre nós cada vez mais graça sobre graça. E a gente possa nos consagrar e nos santificar diante do Senhor como igreja de Cristo e noiva do Senhor. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Consagra a tua igreja, Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nos faz de novo. É o que nós pedimos. Em nome